Depois de incontáveis anos sofrendo humilhação por seu corpo nojento, Yuya acidentalmente entrou em um mundo secreto com um sistema de nivelamento que permitia transferir todos os seus itens e habilidades de trapaça para o mundo real. Sua família abusava dele quando criança, e mesmo quando ele viu uma garota bonita sendo assediada por um grupo de homens e tentou defendê-la, o líder o chamou de bunda gorda, patética e feia e o espancou até a polícia chegar. Embora a garota tentasse ajudá-la a se levantar, ele fingiu que estava bem e começou a ir embora. Essa era a vida miserável a qual ele havia se acostumado, porque assim como o grafite da sua casa o chamando de repulsivo, todas as outras crianças o intimidavam na escola e até mesmo seus próprios pais abusavam dele por ser mais feio do que seus irmãos. A típica família brasileira, né? Pai alcoólatra, mãe abusiva, irmãos lixo, até aí tudo normal. E quando ele chegou ao ensino médio, o abuso aumentou ainda mais. A única pessoa que se importou com ele foi o seu avô, que morreu naquele ano. A única coisa que o homem deixou para a Yuya foi a sua casa, e quando seus pais falharam em roubá-la dele, eles o abandonaram, o obrigando a trabalhar em empregos de meio período pelo resto da vida. E assim, os anos se passaram até o dia da sua formatura no ensino médio. Enquanto todos comemoravam, escreveram no seu anuário para ele pular de um penhasco e abraçar o chão. Quando ele tentou fugir, seus valentões o pegaram e o espancaram na frente de todos os colegas de classe. Até seus irmãos gostavam de ver sua bunda gorda sendo espancada. Ao chegar ao trabalho, seu chefe o demitiu por estar atrasado. Com o resto de seu dinheiro, a única coisa que podia comer era lamen. Seu reflexo frio o encarava no espelho, o mesmo homem feio e gordo de sempre. E ele se perguntava se alguma coisa mudaria, mesmo depois da formatura. Mas quando socou a parede mais uma vez, uma porta secreta se abriu para um quarto escuro. Ele se perguntou se era onde seu avô havia escondido suas lembranças. No entanto, decidiu abrir a porta misteriosa à sua frente. Depois de entrar, um sistema exibiu uma mensagem diante de seus olhos dizendo que ele havia entrado em outro mundo. À medida que mais menus se abriam, ele viu que havia ganhado a habilidade de conversão, o que o fez perceber que estava em algo como se fosse um videogame. Ele se perguntou se possuía níveis mais altos em todas as suas estatísticas. Mesmo assim, o inútil gordo olhou pela janela, vendo que realmente estava em outro mundo. Ao ver todas as armas, ele pegou a espada sinistra lendária e decidiu experimentá-la. Quando quase se empolgou demais, ganhou o nível 1 de esgrima. Mas a espada não era suficiente, então começou segurando a lança longa e verdadeira. Cedeu ao Haast umas manoplas não tão legais quanto a da Vai e um arco que é uma cópia barata do arco ancestral da Ashe. Depois de testar as armas, percebeu que eram todos itens de nível divino, mas ele ainda estava no nível 1 e não fazia ideia de como subir de nível. Porém, enquanto guardava as armas, uma enorme besta começou a correr em sua direção. A barreira conseguiu conter o ogro sangrento de nível 300, enquanto ele começava a usar a árvore para tentar quebrar o portão. Yuya percebeu que precisava tentar usar a lança antes que o ogro passasse. Jogando-a com todo seu poder, a lança rasgou o núcleo do monstro, o eliminando no mesmo instante. Assim que o monstro se desintegrou, deixou para trás itens lendários. O sistema o elevou para o nível 100, no entanto, sua mana foi drenada, então ele decidiu voltar para casa. O sistema pediu para que ele convertesse os itens lendários em dinheiro, dando um total de 115 mil. Mas isso não foi o fim. Durante a noite, os neurônios dentro de seus músculos foram ativados, transformando cada centímetro de seu corpo. Quando acordou, percebeu que agora tinha um abdômen trincado, até mesmo sua herança asiática tinha sido substituída por algo mais próximo de um gol quadrado. Ele percebeu que seu corpo agora era diferente. Ainda bem que o espelho estava quebrado. Ele não queria ver seu rosto nojento de qualquer maneira. Sem roupas apropriadas, vestiu a roupa mística da casa do sábio, já que se ajustavam perfeitamente a ele. Ao caminhar para fora, viu que seu jardim estava cheio de plantas de classe lendária. Mas antes que pudesse regá-las, um Slimer infernal de nível 200 apareceu. Yuya ativou sua caixa de itens para pegar sua lança divina, matando o
monstro com um único golpe. Entre os itens comuns, encontrou um colar épico que convertia luz solar em mana. Ele já havia alcançado o nível 150 ao longo das semanas, aprendia sobre esse novo mundo misterioso e treinava todos os dias. Ele começou a esquecer sua depressão, mas numa noite, enquanto caminhava pelos campos, bloqueou um Goblin de elite antes que ele o atacasse. Saltou para o céu e o derrubou, infundindo sua lança com mana e arrancando a cabeça do Goblin. Com o sol nascendo, percebeu que subir de nível estava ficando mais difícil. No entanto, não importava o quão forte se tornasse nesse mundo, ele sabia que o dia seguinte seria um inferno quando voltasse para a escola e começasse tudo de novo. Após converter os Goblins e conseguir 5.000 reais, vamos chamar de reais, porque né, a gente é brasileiro, decidiu comprar um novo uniforme escolar. Todas as garotas achavam que ele era o homem mais bonito do mundo, até sua irmã queria experimentar sua espada. Vai ficar por isso aqui, eu não vou dar detalhes, perfeito. Quando se sentou, seus valentões se aproximaram, pensando que ele era um aluno transferido, mas ele revelou que era, na verdade, Yuya, e enquanto eles se perguntavam como ele era aquele porco que eles intimidaram, ele correu para o banheiro, percebendo que agora tinha o rosto mais atraente da escola. Ao final do dia, seus irmãos se perguntavam como o irmão gordo e inútil havia ficado tão alto e magro. Foi então que uma limusine apareceu e uma garota de olhos vermelhos saiu dela, feliz por finalmente encontrá-lo. Ela revelou que o procurava desde o dia em que os homens a atacaram, pois queria um pedaço do seu... Foi mal. Eu quis dizer que ela queria agradecer a ele. Ela investigou pessoalmente para rastrear sua localização e a quantidade de SP que ele carregava dentro de si. Ela então o convida para ingressar na Academia Ousei e Yuya percebe que ela está falando da melhor academia do Japão. Ela se apresenta como Kaori e revela que seu pai é o presidente da escola. Mas quando Yuya pensou que ele era burro demais para aquela academia, seus irmãos continuaram dizendo que eles eram melhores do que ele em todos os sentidos. Porém, Kaori rejeitou a ideia de convidar seres tão repugnantes para sua escola, depois de tudo que investigou sobre como eles intimidaram seu irmão ao longo dos anos. Ouvir essas palavras os esmagou, mas Kaori continuou a agarrá-lo e levá-lo para o carro. Seus irmãos então perceberam que precisariam matá-lo. Dentro da Academia Ousei, todos eram considerados gênios. Quando Yuya foi encontrar o diretor Tsukasa, ele agradeceu por ter salvado sua filha. Por causa de sua bravura, o diretor revelou que pagaria sua mensalidade. Mesmo achando que ele era burro demais, Tsukasa pediu que ele tentasse participar por ao menos um dia. Enquanto isso, uma professora muito atraente entrou na sala, dizendo que seria a responsável pela aula de anatomia. Yuya esperava do lado de fora, nervoso com o que poderia acontecer. Quando entrou, ficou tão empolgado que tentou esconder a mancha em suas calças, mas todos perceberam. Apesar disso, todas as garotas pareciam interessadas nele, até um rapaz demonstrou curiosidade. A professora mandou Yuya se sentar e a aula começou. Uma garota ao lado dele compartilhou seu livro. Ao ouvir sua atitude fria, ele se perguntou se a mancha era tão perceptível assim. Ao mesmo tempo, Kaori se perguntava se Yuya se encaixaria com todos. Conforme as lições prosseguiam, Yuya percebeu que é a primeira vez que os alunos se importavam mais com o aprendizado do que com o bullying. As garotas se perguntavam se ele era um idol ou se tinha namorada. Um garoto chamado Ryo pediu para que o deixassem em paz e o levou ao refeitório. Na escola, todas as refeições eram feitas por chefes de classe mundial e, por incrível que pareça, era de graça. E Yuya ficou impressionado. Após a refeição, sentaram com Shingo, considerado por muitos um inútil. Mas quando Ryo começou a falar sobre o novo anime que estava assistindo, Yuya percebeu que eles eram exatamente como ele. Shingo revelou que faziam parte do clube de jogos, o que chocou Yuya, pois ele nunca pôde levar o celular para a escola. Shingo explicou que os professores não se importavam, pois ninguém usava durante a aula. Naquele momento, Yuya percebeu que os outros alunos o olhavam e se perguntou se era por causa do uniforme, mas Ryo o convidou para jogar com eles no final do dia. Quando perguntaram se ele queria se juntar à escola, Yuya, percebendo que era a primeira vez que colegas eram gentis com ele e se importavam com
com os estudos, implorou para continuar frequentando a academia. Fora da sala, Kaori ficou feliz que ele decidiu ficar. Ela perguntou se ele queria sair com ela, e enquanto caminhavam pelas lojas da escola, Yuya perguntou se ela costumava sair com amigos por ali, mas Kaori revelou que nunca teve amigos, pois todos a evitavam por seu pai ser o diretor. E Yuya foi a primeira pessoa com quem ela saiu. Ele ficou nervoso com as palavras dela e tentou convidá-la para tomar um sorvete. Feliz por poder pagar, ela aceitou, e quando ela começou a comer o sorvete, ficou feliz por passar a noite com ele. Yuya, porém, se preocupou em comer demais e voltar a ser o gordo de antes. Ele se perguntou como ela sabia que era ele, mesmo com a aparência mudada, mas Kaori disse que nunca poderia esquecer seus olhos gentis e honestos. Ela pediu que ele a chamasse pelo primeiro nome, e quando ele disse Kaori, ela sorriu e ofereceu um pouco do sorvete. Ao comer da mesma colher, os dois ficaram envergonhados por perceber que haviam se beijado indiretamente. É coisa de anime, né? Isso aqui é só coisa de anime. Inacreditável que isso aqui seja real. Isso acontece. Gente, isso acontece com vocês, mano. É sério. Impossível, né? Impossível. Isso aqui é impossível. Isso aqui é impossível. Ficar com vergonha porque tu... Porra, não faz sentido. É incabível um negócio desse. E todas as garotas acharam que eles eram o casal mais fofo da escola. Depois que terminaram com o sorvete, Yuya voltou ao outro mundo para continuar upando. Mesmo com sua armadura completa, ainda tinha medo dos monstros, embora conseguisse derrotá-los com um único golpe. Ele percebeu que não passava do nível 235 nos últimos dias, que é um nível alto pra caramba. E a única maneira de ficar mais forte era se aventurar fora da cerca. Porra, ficar forte desse jeito dentro da cerca, bom pra caralho, tá louco? Enquanto pensava em seu dia na escola, deu seu primeiro passo para fora, pronto para um novo desafio. Porém, ouviu gritos à distância. Yuya então empunhou sua lança e correu em direção ao som. Vendo dezenas de soldados mortos no chão, à distância, um enorme ogro general de nível 200 estava prestes a matar uma garota. Ele arremessou sua lança, mas o ogro defendeu. Yuya então saltou do céu e esmagou o rosto do ogro com um único golpe. Ao tentar se aproximar da garota, ela gritou para ele tomar cuidado. Um enorme goblin o atingiu, o lançando contra uma árvore. Antes de desmaiar, Yuya percebeu que o goblin era mais rápido e forte, mas sabia que era o único capaz de salvá-la. Ele correu, encarou o goblin, convocou seu arco e disparou uma saraivada de flechas. Em seguida, invocou sua espada suprema e correu em direção ao goblin, o cortando ao meio. E ao se aproximar da garota para verificar se ela estava bem, ela desmaiou. Na manhã seguinte, Yuya se questionava se a garota estava bem. Ele sabia que os soldados haviam chegado para salvá-la, e ao vestir sua camisa, percebeu que era a mesma que seu velho eu usava todos os dias. Então decidiu ir às compras, agora que estava rico com os saques. No shopping, pegou a escada rolante. Todas as garotas o encaravam enquanto ele andava. Sentindo os olhares, tentou correr para resolver tudo rapidamente. Do outro lado do shopping, um gerente de seção de fotos estava gritando porque ele estava esperando a manhã toda pelo modelo. Então decidiu procurar um garoto gostoso aleatório para ser o namorado da modelo. Enquanto isso, na loja, Yuya percebeu que não comprava roupas há anos e achava que era uma causa perdida. Duas meninas se aproximam dele e perguntam se ele poderia desenvolver um enredo com elas. Yuya se pergunta que tipo de história elas estavam falando, até que revelam que queria que ele escrevesse um romance em seus rostos com a tinta. Mas Yuya pede desculpas, dizendo que não está interessado na religião delas e quer continuar sendo o protagonista de um anime. Ele sai e se pergunta se as tratou bem, mas ambos já haviam chegado ao clímax. O gerente vê Yuya e pensa que encontrou o homem dos seus sonhos. Ele corre atrás dele e o agarra para começar a tirar fotos com a modelo. E Yuya se pergunta como as coisas chegaram a esse ponto, se lembrando que o gerente explicou toda a situação para ele. Ele passa a tarde inteira fazendo a sessão de fotos com Miu, mas estar tão próximo de uma garota deixa nervoso de várias maneiras. Miu diz que cuidará dele, já que é sua primeira vez nisso, então ela agradece Yuya por tê-la salvado. Yuya finalmente vê os canhões gigantes bem de perto, e o gerente pede para mudarem de posição. Ele percebe que Miu é incrível, tem a mesma idade que ele, mas trabalha muito duro. Ele sabe que não pode ser um fardo para ela. Miu se aproxima e o agarra, deixando Yuya nervoso.
Ela o abraça e o deixa ainda mais sem reação. No outro mundo, a garota misteriosa se pergunta quem foi o homem que a salvou e decide encontrar sua identidade, dizendo aos guardas que vai até a floresta. No shopping, todos ficam olhando Yuya enquanto ele modela. Enquanto isso, o gerente tira fotos para capturar a versão realista de um casal. Porém, um homem aparece no meio da multidão. Shu, reconhecido por todas as garotas como o mais gostoso do mundo. Ele deveria fazer essa sessão com Miu e exige que ela encerre aquela sessão boba para irem ao encontro. Miu pede que espere, mas ele bate na parede e a confronta por tê-lo ignorado. Yuya tenta sair, mas Shu interrompe. Irritado, ele pisa na armadura de Yuya, mas este reage com velocidade sobre-humana e o joga no chão. Todos acham que Yuya será criticado por bater em Shu, mas as garotas enlouquecem por ele. Até porque ele salvou a mina, né? O gerente mostra a gravação e ameaça divulgar tudo se Shu continuar incomodando. Ele foge e o gerente, aliviado, oferece a Yuya a posição de modelo. Yuya recusa, dizendo que adorou a experiência, mas que não poderia se dedicar ao trabalho. O gerente respeita sua honestidade e o presenteia com roupas novas, já que não poderia pagar em dinheiro. No carro, Miu relembra os momentos do dia e todas as fotos tiradas, enquanto o gerente a provoca por ter uma queda por Yuya. No outro mundo, Yuya treina mais uma vez. Soldados lutam por suas vidas e um ogro gigante está prestes a matar a princesa. No último instante, Yuya destrói o monstro e salva a todos, curando os soldados e derrotando seus inimigos como um verdadeiro herói. A princesa se aproxima e diz que viajou até ali para agradecê-lo. Os guardas pedem que ela tenha cuidado, e Yuya fica surpreso, mas ela pergunta se poderiam ser apenas amigos por enquanto. Ele aceita humildemente, e Owen, o guarda, fica feliz e informa que o rei quer vê-lo. Enquanto a carruagem se afasta, Lexia grita que o aguardará. No reino, um copo se quebra. Um subordinado pede desculpas por não ter conseguido assassinar a princesa, pois seus assassinos foram devorados por monstros. O líder se pergunta como Lexia ainda está viva e ordena outra tentativa. Então ele tira sua máscara, jurando vingança. Enquanto isso, Yuya anota o dia do encontro com o rei e percebe que hoje é o primeiro dia em sua nova escola. Ele deixa a casa e duas meninas acham ele bonito demais. No caminho para a escola, todo mundo olha para sua beleza e isso dificulta para ele se misturar. O diretor o recebe formalmente na escola e diz para ele aproveitar a vida ali. A aula de anatomia está prestes a começar de novo, mas Yuya consegue se manter firme desta vez. Durante o futebol, Ryo supera todos os jogadores em campo enquanto marca um gol incrível. Yuya fica surpreso com sua habilidade pura e a garota atrás pensa que as habilidades de Ryo também são incríveis, mas pergunta a Yuya se ele está apenas assistindo sozinho. Ela se apresenta como Kei e Yuya não tem ideia em que aranha ele reencarnou. Ryo dribla os jogadores e passa para Akira, que corre para tentar marcar o gol, mas ao chutar erra completamente e a bola vai em direção ao rosto de Kei. Em um instante, Yuya, formada em Blue Lock, usa sua agilidade suprema para atirar a bola em um ângulo apertado e marcar o gol. Todos os jogadores ficam chocados e ele se levanta como um príncipe encantado e se aproxima de Kei. Ele pergunta se ela está bem e oferece sua mão. Ela segura e Akira vem implorando desculpas, mas Kei diz que está bem por causa de Yuya. Ryo apresenta Akira a ele e Akira agradece a Yuya por salvar os dois. Ryo provoca Akira por implorar o perdão da garota e enquanto eles continuam zombando um ao outro, Yuya começa a rir junto com a menina. Dentro do vestiário, as meninas acham que Yuya é um príncipe secreto e Kaori vem perguntar o que ele fez desta vez. Kei conta a Kaori que Yuya pulou no ar e se abaixou para chutar a bola que ia em direção ao rosto dela enquanto ela estava curvada. Kaori pergunta o que ela está dizendo e Yukin diz que pode conectá-la se quiser fazer uma viagem. Todas as garotas ficam empolgadas com o quão legal Yuya é e se perguntam se ele tem uma namorada. Kaori e Kei gritam que ele não tem uma, mas depois de gritar isso, Kaori fica chocada porque reconheceu seus sentimentos por ele.
Durante a aula, Yuya olha para fora da janela e vê Kaori acenando para ele. Então ele acena de volta, mas então um grupo de motociclistas arromba o portão e começa a assustar todas as garotas. Entre eles estão os irmãos de Yuya, e eles trouxeram todos os motociclistas para que pudessem pegar Kaori, já que ela os desprezava. E Yuya percebe o quão ruim é essa situação e tenta salvá-la, porém suas pernas tremem de medo. Mesmo tendo lutado contra feras mais fortes do outro mundo, a ideia de ir contra seus irmãos envia medo para todos os ossos de seu corpo. O mundo começa a girar ao redor dele, mas em vez de vacilar, ele dá um tapa no rosto para se recuperar. Ele diz a todos que vai embora, abre a janela e pula para fora. Assim que pousa, corre em velocidade ofuscante em direção ao valentão, a pessoa que o atormentou durante toda a sua vida. Mas com velocidade estonteante, Yuya desvia de todos os ataques e joga todas as armas para longe. O valentão tenta resolver por conta própria, mas pouco antes de o bastão atingi-lo, Yuya foge para salvar Kaori. Antes que ele pudesse alcançá-la, um lutador de sumô gigante fica em seu caminho e pula em direção a Yuya. Porém, Yuya mantém a sua posição e o impede de se mover apenas com a mão nua, jogando-o como se fosse um mero brinquedo. O resto dos delinquentes foge dele com medo, mas antes que ele pudesse salvar Kaori, um deles prepara sua moto e tenta atropelá-lo. Yuya evita os ataques e desvia por pouco das rodas. Toda sua esperança parece estar perdida, até que ele salta 30 pés no ar, como se fosse o Homem-Aranha, deixando o motociclista correr até perder a direção e explodir a moto. A polícia finalmente chega e prende todos os delinquentes. Yuya pergunta a Kaori se ela está bem. Ela agradece e diz que sim, mas começa a desmaiar. Então ele a abraça para garantir que ela está segura. O irmão de Yuya se pergunta como os ogros vermelhos foram tão inúteis, mas o líder o segura pelo pescoço e diz que vai acabar com ele por tê-los prendido. A irmã tenta impedir, mas acaba levando uma bica e observa enquanto seu irmão implora por ajuda. Yuya agarra o braço do líder e o empurra. Com um único olhar, Yuya envia o medo absoluto para o coração do inimigo, que desaba no chão, e todos os delinquentes são levados pela polícia. O irmão pergunta por que Yuya o salvou depois de tudo que fizeram com ele. O ex-gordo diz que não pode perdoá-los por todas as coisas que fizeram, mas que nunca abandonará sua família. Ouvir isso os esmaga e eles começam a chorar, implorando por perdão, e Kaori assiste tudo de longe. Alguns dias depois, Yuya está pronto para sair explorando mais uma vez. Ele se lembra de Owen o avisando sobre a floresta ser o lugar mais perigoso de todas as terras, onde monstros espreitam e possuem poder suficiente para devastar uma cidade inteira. E isso deixa confuso, se perguntando por que o sábio escolheria viver ali. Ele passa o tempo caçando na floresta como sempre, mas quando está prestes a sair, ouve o latido de um cachorrinho. Um orc gigante está batendo nele com um pedaço de pau, e o cachorro faz o possível para continuar de pé. Era um rei orc de nível 600, com um ataque de 20.000 de dano. Então, Yuya decide que é perigoso tentar salvá-lo, mas ao lembrar de seu avô, ele muda de ideia. Yuya tira sua lança da caixa de itens e a lança para distrair o orc, correndo em seguida para atacá-lo. No entanto, o orc já havia sido destruído por sua própria lança. Ele fica envergonhado por ter hesitado, mas se lembra de ter derrotado um ogro de nível 300 quando ainda estava no nível 1, e se pergunta quem foi o sábio que criou armas tão poderosas. O filhote rosna para ele com medo, mas Yuya pega uma poção de cura e dá ao cachorro. Depois de desmaiar, todos os ferimentos do filhote são curados e Yuya fica feliz por tê-lo salvado a tempo. O filhote começa a lambê-lo e Yuya pergunta se ele está perdido. O cachorro balança a cabeça negativamente, então ele pergunta se os pais dele se foram e o cachorro responde tristemente. Yuya pergunta se ele quer ir até sua casa e o cachorro confirma animado. Uma janela de status aparece e Yuya vê que o cachorro está no nível 500, com todas as estatísticas em 10.000. Embora esteja chocado, ele decide dar um nome ao cachorrinho, e por sua pelagem escura, ele o chama de Knight. E o cachorro fica tão feliz que late ao ouvir seu novo nome.
Entre os equipamentos raros que foram deixados para trás, Yuya vê uma escova de cabelo, considerada item de necessidade diária, e começa a escovar Night com ela. Enquanto cuida de seu novo filhote, ele verifica a janela de status e percebe que seu nível ainda não subiu. No dia seguinte, Yuya diz aos amigos que está indo para a loja de abrigo de animais, e Kei se inclina sobre a mesa e acerta seus canhões de laser no rosto dele, fazendo Yuya chegar ao clímax e dizer que ela está, bem, perto demais. Kei recua e diz que poderia ir na loja de animais com ele, já que estaria livre depois da escola. Essa é a segunda vez que alguém quer sair com ele, e Kei se pergunta se isso seria considerado um encontro. Depois de um longo dia, Yuya finalmente volta para casa para uma noite tranquila, e mostra a Night todos os presentes que trouxe para ele. Ele passou a tarde toda os escolhendo com uma amiga, para que Night tivesse uma boa guia quando saíssem para passear. Ele se pergunta se está desconfortável, mas Night acena que não. Então os dois saem para uma caminhada, e as meninas ainda estão abrindo comportas quando vêm. Enquanto caminha, ele acaba se encontrando com Kaori no parque. Ela vê o cachorro e Yuya o apresenta como Night, um novo membro de sua família. Kaori pede para acariciá-lo e pensa que ele é o cachorro mais fofo que já viu. Ela se pergunta que raça ele é e Yuya entra em pânico, pois acabou de trazê-lo do deserto e pode ser selvagem. Ela percebe que Night é um cachorro extremamente inteligente, mas uma garota aparece por trás e grita o nome de Yuya, e era ninguém menos do que Miu. Kaori se pergunta se ela é a modelo famosa e Yuya apresenta Miu a Kaori. Night pula e late como se dissesse olá, e todas as pessoas no parque ficam com inveja da atenção que ele está recebendo. Miu pergunta se ele continuará passeando ali no parque porque quer continuar a vê-lo, e Kaori ouve a conversa deles e a tristeza dentro dela continua crescendo. Você é uma coitada, Kaori. Essa é a verdade, você é uma coitada. Kaori tenta perguntar se ele e Miu estão namorando, mas Yuya diz que não, pois não acha que seria bom o suficiente para ela, mas Kaori grita que ele está errado. Ele percebe algo estranho em sua reação, mas nesse momento uma velha grita que um ladrão roubou sua bolsa. Yuya solta Night para cuidar do ladrão, o que surpreende Kaori, e ele agarra a mão dela e arrasta até a senhora para certificar de que ela está bem. Night volta arrastando o bandido e Yuya pede para Kaori chamar a polícia. O bandido escapa de Night e, por ter ouvido os planos, ele corre em direção a Kaori com uma faca, mas antes que ele a ataque, Yuya agarra seu braço e usa suas habilidades marciais para derrubá-lo e imobilizá-lo. E todo o parque fica em choque com suas habilidades, e Kaori agradece por salvá-la novamente. De nada, coitada. Naquela noite, Yuya entra mais fundo na floresta para enfrentar monstros mais fortes e subir de nível. Ele corre e salta de uma colina, destruindo os inimigos com Night ao seu lado. Eles conseguem até derrotar um urso, mas um orc gigante aparece. Night corre para a frente, desvia dos ataques e morde o ombro do orc, o derrubando no chão, e o corpo do monstro evapora, e Yuya fica feliz ao ver que Night está ficando mais forte. Nas profundezas da floresta, Yuya encontra um monstro perigoso e ativa sua invisibilidade. Ele avalia um cervo de nível 630, que consegue localizá-lo mesmo invisível. Um belo cervo, inclusive. Pô, esse cervo é bonito. Puta que pariu. Que isso, se eu tivesse metade da beleza desse cervo. 3% tá bom já. O cervo começa a correr em sua direção, e Night tenta pular nos chifres do mesmo, mas este ativa uma habilidade final de fogo e gelo ao mesmo tempo, liberando uma onda de energia que Yuya mal consegue desviar, sendo esse o monstro mais forte que ele já enfrentou. Ele comanda Night para distraí-lo, e o cachorro começa a pular pelo campo, forçando o cervo a usar toda sua magia. Quando o cervo está distraído, Night morde seu pescoço e Yuya finca sua lança profundamente nele. Quanto mais avançam na floresta, mais precisam mudar suas táticas, e Yuya pensa que é um ótimo local de treinamento. Ele vê os itens que o cervo deixou cair, e um surpreende, sendo ela uma banheira portátil, e decide levá-la para casa para experimentar com Night. Na noite seguinte, Yuya luta contra um monstro semelhante ao Sonic, com um nível acima de 600. Ele sabe que deve ter uma fraqueza, e Yuya se esquiva dos ataques com reflexos rápidos. Enquanto está preso, Night chuta com força e Yuya ataca o monstro, o finalizando. Depois de semanas de treinamento, ele subiu apenas 5 níveis e Night 10. Antes de voltar para casa, a entrada de uma caverna se abre diante deles. Ao caminhar mais profundamente, tochas começam a iluminar o caminho. Night percebe um cadáver com um livro ao lado, intitulado O Livro do Sábio.
sábio. E Yuya se pergunta se é o mesmo sábio que criou sua casa e começa a ler. O livro conta como o sábio dominava tudo e chegou no reino dos deuses, mas recusou-se a se unir a eles. O sábio diz que um dia as pessoas odiarão Yuya como odiaram, e a voz do sábio ressoa na mente do garoto, dizendo-lhe para construir laços com pessoas confiáveis. O livro então oferece a ele o conhecimento de algo que deseja saber, e Yuya escolhe aprender magia. O livro brilha como uma luz dourada, e o sábio diz que ele não poderia usar magia, pois era de outro mundo, onde a magia flui pelos vasos sanguíneos. Contudo, o sábio decide conceder a ele seus próprios caminhos mágicos, os mais valiosos do mundo. A aura mágica do livro envolve a caverna e atinge o peito de Yuya, e o último desejo do sábio é que a vida de Yuya seja cheia de felicidade. Yuya agradece e deseja ao sábio um descanso tranquilo. De volta à sua casa, ele passa os meses seguintes aprendendo com o livro e finalmente desbloqueia a habilidade de manipulação mágica. Dentro de seu quintal, ele levanta a mão e tenta lançar uma bola de água. Uma pequena esfera aparece diante dele e Knight também consegue lançar o feitiço com sucesso. Para testar sua magia, eles lançam bolas de água em direção às árvores e acabam derrubando todas ao redor. No castelo, o rei pergunta ao soldado se encontrar o garoto que salvou sua filha, e o soldado diz que sim, mas pede indulgência ao rei, já que a princesa propôs casamento a ele, e o rei, enfurecido, destrói parte do palácio. Na escola, no dia seguinte, Yuya reflete sobre as palavras do sábio, dizendo a ele para tomar cuidado ao usar magia no outro mundo. A professora anuncia que estudarão fora do campus na próxima semana. As equipes são formadas e Kei comemora por estar com Yuya. Akira concede sua nobre elegância ao grupo e uma nova garota, Rain, se apresenta para eles. Yuya está nervoso, mas Rain entende porque todos se apaixonam por ele. Kei está animada com o tempo que passaram juntos, mas Yuya não tem equipamento de viagem. Então Kei sugere irem às compras. No shopping, Kaori agradece pelo convite. Shingo prevê um longo dia e Ryo fica chocado por Yuya ser amigo de Kaori. Eles compram mochilas, os caras querem ir ao fliperama e Shingo é um viciado. Yuya faz o possível para tentar dar o prêmio ao amigo. Ele nunca jogou um desses golpes de guindaste, mas seu nível de percepção elevado devido ao treinamento permite que ele localize o ângulo perfeito e com uma única tentativa ele é capaz de pegar uma recompensa e impressionar todos os interesseiros e acaba tendo que pegar presente para todos eles. E Kaori agradece. Essa é a primeira vez que ele faz os outros felizes e Kaori o elogia, por ele ser incrível como sempre. Depois, Ryo sugere um chá. Chá? Um chá. As garotas sobem ao 13º andar para comprar roupas, só que enquanto elas estão fazendo as compras, um fio foi mastigado e começa a faiscar. Yuya e o resto dos caras aproveitam sua bebida. Shingo pergunta a Yuya se algo está errado, mas o garoto diz que é muito divertido passar seu tempo com os amigos e rir o tempo todo. Assim que ele solta essas palavras, o alarme de incêndio disparou e foram avisados que os andares superiores estavam pegando fogo. Yuya tenta subir as escadas, mas é impedido. Quando Ryo recebe uma ligação de Kei, a voz dela falha e Yuya rompe a segurança e sobe, correndo para salvá-las. No 13º andar, os sprinklers são ineficazes e Yuya ativa sua magia, envolvendo-se com água e ar, e corre direto ao fogo. Ele encontra as meninas inconscientes e grita por Kaori e consegue acordá-la. Ele carrega todas e as cobre com águas. Sem saída, destrói o chão como um meteoro para escapar. Todos se preocupam, mas ele está bem, e o pai de Kaori o agradece. Naquela noite, Yuya reflete sobre o abraço entre Kaori e seu pai. Ele se pergunta se isso é o que uma família deveria ser. Ao chegar em casa, Knight o abraça e Yuya decide treinar mais. Com a magia, ele consegue se teletransportar para a floresta, derrotar goblins antes de voltar para casa. No caminho de volta, Knight começou a fugir estranhamente. Enquanto Yuya o perseguia, Knight latiu para ele e Yuya entendeu que isso significava que ele precisava se esconder. Ele ativou sua invisibilidade e notou uma garota com um ombro ferido, cercada por dezenas de goblins. Mas quando Yuya começou a correr, Knight o conteve e Yuya se perguntou por que ele estava agindo de forma estranha. Uma fera gigante atacou a árvore, partindo-a no meio. Porém, a garota havia desaparecido e caiu de cima, cortando seu braço. Yuya se pergunta o que ele acabou de testemunhar e 3 goblins pularam em direção à menina, mas
mas ela conseguiu afastá-los com suas cordas. Porém, sua defesa foi comprometida e um quarto Goblin avançou para chutá-la em direção à árvore. Enquanto ela estava inconsciente, os Goblins estavam prestes a transformar esse anime em um grande Goblin Slayer, mas Yuya saltou de cima no último momento e acabou com eles. Quem assistiu Goblin Slayer tá ligado. O primeiro episódio é chocante. Chocante pra dizer o mínimo. Se quiserem eu trago aqui. Deixa no comentário, pô. Faz um Goblin Slayer. Aquela sacanagem que só tu sabe fazer. Aqueles comentários foda, sabe? Me fala, pô. Me fala que eu faço. Vocês não pedem rindo que eu não faço chorando, né? É assim a frase? Não sei. Enfim, a batalha não havia acabado e centenas de goblins apareceram das sombras. Havia apenas uma opção, então Yuya sacou uma arma secreta e usou seu chicote divino. Com um único golpe, o chicote divino se dividiu em dezenas de direções para aniquilar todos os inimigos. O sol começou a se pôr e Yuya carregou a garota para sua casa antes que escurecesse, mas Night rosnou com raiva. A garota começou a acordar e tentou chutar Yuya, mas acabou caindo e batendo a parte de trás da cabeça. Ao ver sua dor, Yuya tentou entregar a ela uma poção de cura e estranhamente todas as suas feridas começaram a cicatrizar, mas Night continuou rosnando. A garota se apresentou como Luna e Yuya perguntou por que ela estava sozinha em um lugar tão perigoso. Ele tá cagando pro cachorro, né? Mas beleza. O cachorro tá avisando, essa mina é coisa ruim. E ele lá. Não, uma garota, uma buceta. Tomar no c... Nunca vi uma vai tomar no c, moleque. Confia no cachorro, caralho. A menina dá a desculpa que estava apenas treinando, mas errou e foi emboscada pelos goblins. Ela agradece a ele por levá-la embora quando estava tão imunda e deseja que houvesse um lugar para se limpar antes de ir para a cidade. Então Yuya pergunta se ela gostaria de dar uma olhada em sua banheira portátil. O cara só quer... Mano, esse gordo fudido. Esse gordo é um merda. Ex-gordo, né? Não é mais gordo. Ela se pergunta como Yuya conseguiu um item tão raro, então ele revela que obteve de um cervo cristal. Ela nunca ouviu falar de uma pessoa forte o suficiente para derrotar um, e agora entende por que ele treina nessas áreas. Luna tenta revelar que veio ali a pedido de um cliente, mas Yuya não ouviu nada. Então, ela finge que não estava falando. Um pensamento entra em sua mente, e ela pergunta se Yuya seria capaz de treinar com ela, já que isso manteria os dois mais seguros. Percebendo que ela vai arriscar sua vida sozinha, Yuya decide ficar com ela para protegê-la. E animada ao ouvir isso, ela sai das cortinas e diz que ele deveria começar a se acostumar a vê-la assim. Na manhã seguinte, Yuya treina com Luna e Night corre por trás para apoiá-los. O treinamento continua assim por mais alguns dias e eles compartilham suas experiências juntos, ficando mais fortes a cada batalha. Sua coordenação aumenta conforme ele redireciona um Goblin em direção a Luna para ela cortar seu braço. Yuya está feliz por ter um parceiro tão forte, mas ela tenta dizer humildemente que foi tudo graças à habilidade dele com Night. Mas Yuya sempre pensou que ela era forte com os fios desde que se conheceram. Ainda assim, Luna diz que precisa ficar mais forte antes de completar sua missão, agradecendo a ele por todo o tempo que passaram juntos. Com a noite se aproximando, Yuya agradece a ela também, e Luna promete dar tudo de si antes do último banho. À noite, Yuya toma banho primeiro e se pergunta por que eles mudaram sua ordem usual. De trás dele, Luna vem explicar que eles farão isso juntos. Ela entra na banheira e o abraça, agradecendo por ajudá-la quando ela era tão egoísta. Por causa dele, ela foi capaz de crescer e ele a salvou. Yuya pergunta o que ela quer dizer com salvá-la, e ela diz que esta é a primeira vez em anos que vê uma pessoa tão brilhante quanto ele, e esses momentos são tesouros valiosos para ela. Então, ela vai lavar as costas dele. No ônibus para a viagem, Yuya joga cartas com seus amigos e boceja após uma longa noite de desenvolvimento de enredo. Ele luta para ficar acordado e consegue vencer todos os jogos de cartas simples. Depois de um tempo, tenta dormir no ônibus, se perguntando se suas estatísticas de sorte extremamente altas são a razão por ganhar todos os jogos, mesmo sem querer. Ele sente que é trapaça e se pergunta se essa habilidade também é a razão pela qual ele foi capaz de capturar Luna, mas acha que não é possível. Depois
Depois de uma longa jornada, finalmente chegam e as meninas o acordam. A professora imediatamente manda todos se prepararem e explica a situação. Eles vão acampar sozinhos por 2 noites e devem coletar alimentos da floresta e do lago por conta própria. Kay pergunta se é perigoso julgar comida selvagem sem nenhuma experiência. Então o professor diz que vai deixar eles saberem se as coisas estão seguras e mesmo que sejam envenenadas, a enfermeira irá curá-los. Uma mulher desconfiada aparece e diz que eles não precisam se preocupar, pois com seu elixir milagroso ela irá curar todos. E Akira pensa que talvez seja apenas melhor passar fome por um dia, mas o professor revela que ele estaria perdendo a competição. Além disso, todos eles devem dormir dentro da floresta, pois o hotel é apenas para os professores. Vocês que se fodam, alunos, professores aqui vão dormir numa cama quentinha enquanto vocês dormem no chão duro e gelado. Nas profundezas da floresta, Yuya e sua equipe tentam descobrir como montar uma barraca. Akira acha que suas habilidades elegantes lhe permitirão pescar facilmente. Ela diz a Yuya e Kay para irem pescar e Akira fica deprimida, mas eles já deixaram o personagem secundário para trás. No rio, todos os alunos se reúnem para pescar. Kay pergunta o que poderiam fazer, já que todos estão pegando peixes, mas Yuya tem uma ideia melhor. Ele vai até um lugar desolado e Kay vê todos os peixes, mas se pergunta como eles vão pescar em águas rasas. Yuya arregaça as mangas e olha para o peixe, lembrando das coisas que Luna lhe ensinou. Já que monstros são seres vivos, eles têm medo dos humanos, tornando seus movimentos previsíveis. Yuya usa isso a seu favor, lendo os movimentos do peixe e golpeando a água, pegando-o com as próprias mãos. Após um tempo pescando e mostrando seus resultados, todos os caras se perguntam quantas horas ele já passou jogando Valorant para ter esses reflexos. Antes que percebesse, o balde estava cheio de peixes e ele gostaria de poder agradecer a Luna por ensiná-lo. No outro mundo, dentro de uma loja cheia de bonecas, Luna lança uma corda para arrancar todos os seus crânios. Ela pergunta se a afiação de suas cordas aumentou por causa do seu treinamento com ele, refletindo que ele era lindo, mas ela viveu toda a sua vida como uma assassina. Se ela tivesse conhecido Yuya antes, se pergunta como tudo poderia ter mudado. Mas ela é uma assassina profissional, membro da Guilda das Trevas e conhecida como a caçadora de cabeças. Depois de pescar por horas, Rain vê a quantidade de peixes que Yuya pegou com a mão e pergunta o que mais aquelas mãos podem fazer. Ele tenta ignorar o que ela acabou de dizer, mas se pergunta por que Akira está deitado como se estivesse pronto para o desenvolvimento de trama. De volta à tenda, Yuya vê toda a comida que conseguiram reunir e examina tudo para remover os itens perigosos. Ele pergunta quem vai cozinhar, mas como nenhum deles fez nada na vida, ele decide levar a comida de volta para os professores por enquanto. Dentro da área de alimentos e inspeção, ele encontra Kaori pela primeira vez nesta viagem e pergunta como as coisas estão indo. Ela diz que foi divertido, abre a boca enquanto olha para ele e sai depois que seu grupo a chama. A professora investiga a comida deles e diz que fizeram o trabalho perfeito. É a primeira vez que uma equipe reuniu tanta comida e tudo está comestível. Ela acha que o bônus deles definitivamente aumentará. No entanto, diz para não relaxarem ainda, pois um deles precisa cozinhar a comida. E quando pergunta quem será essa pessoa, todos apontam para Yuya. A decisão mais sábia que já fizeram, né? Ele era gordo, morava sozinho. Ele obviamente sabe cozinhar, ele precisa saber cozinhar, porque senão ele morre de fome, né? Uma coisa que gordo sabe é cozinhar, pô. Ela implora para ele fazer o seu melhor, porque tudo depende dele, e se ele conseguir, ela o levará para a cozinha do acampamento. Yuya graciosamente corta toda a comida e frita o peixe, preparando um jantar delicioso para todos. Depois que todos comeram, nenhum deles responde, até que a professora percebe a comida de Yuya, toma ali seu saquê e pede para provar. Ela dá uma mordida, só que congela no tempo. Yuya pergunta se sua comida paralisou todos eles, porém, eles gritam que sua comida é incrível, a melhor que já comeram na vida. E a professora comenta que ele cozinhou melhor que os... Filho da puta! E a professora acha que ele cozinhou melhor que os chefes 5 estrelas da escola. Ouvir todas essas palavras gentis deixa Yuya feliz. Durante todo esse tempo, ele comeu todas as refeições sozinho, mas ver que sua comida traz alegria às pessoas o emociona. Depois de comer, a professora pergunta se ele gostaria de casar com ela, e todos se perguntam que caralho
ela acabou de falar. Mas ela continua dizendo que é uma desleixada, que não sabe cozinhar ou lavar roupa e que por causa do trabalho nunca teve um relacionamento. Mesmo que seu bônus de emprego esteja em jogo, ela está disposta a desistir de tudo para poder se casar com ele. E todos os alunos acham que o Sake está destruindo a mente dela, só que ela se agarra a ele. As meninas dizem a Sawada que ela é muito feia para ele. Discordo completamente, ela é melhor que todas. Kei tenta inventar um motivo de que ele é um inútil, feio e o cara mais idiota do planeta, só dando dano emocional no cara. Mas Sawada não se importa, dizendo que vai esperar o tempo que for necessário. Todos dizem a ela que uma pessoa tão inútil como ela não deveria arruinar o futuro promissor de Yuya. Suas palavras começam a fazê-la chorar e Yuya tenta convencê-la a desistir, mas ela pula e o abraça em seu enredo. Kei tenta usar seu plano para arrastá-lo para longe e todos os caras gostariam de ser os únicos a vivenciar essa intensa batalha de enredo. O pobre Yuya desmaia sufocado nos travesseiros celestiais. Eles o puxam para fora e Rain pergunta se ele viu o paraíso. Yuya afirma que sim e que parecia a luz no fim do túnel. De volta para casa, Night olha para o céu enquanto o círculo de teletransporte de Yuya aparece. Ele pula para abraçar Yuya e fica animado por se reunir com ele. O garoto lhe dá um pouco de comida que estava guardado e fica feliz em ver Night comê-la. Ver as pessoas apreciando sua comida o faz perceber o quanto isso o deixa feliz e ele diz adeus a Night, pois a hora do banho está prestes a começar. No vestiário, todos os caras percebem que estão crescendo e Yuya pergunta por que todos eles estão olhando para ele, lutando para respirar. Akira diz que o corpo dele é ultrajante e está dando a todos uns tipos de emoções estranhas. Além de bonito e inteligente, você é gostoso? Cadê a justiça desse planeta? Enquanto isso, no vestiário feminino, o enredo de Kei consumiu 75% do orçamento do anime e Rain começa a brincar com eles para gastar os outros 25%. E a partir daí é putaria atrás de putaria. Eu só vou passar o detalhe importante, que é que avisaram a Kaori que a professora propôs o casamento pra Yuya e fica por isso, tá? Na manhã seguinte, Akira fica arrasado ao ver todos os vegetais e trabalho duro destruídos pelas meninas e tenta esconder o fato de que viu uma pegada de urso. Eles começam a procurar plantas para o café da manhã, mas Yuya percebe que Akira está congelado de medo. A árvore à sua frente está cheia de marcas de garras, e todas as outras parecem ter sido abatidas. Assim que percebeu que poderia ser, uma figura gigante aparece e começou a perseguir as meninas. O urso gigante entra no acampamento e destrói cada uma das tendas. A professora Sawada tenta ajudá-los a se esconder atrás de uma mesa de almoço, o que para o urso temporariamente. Eles começam a correr para o abrigo, mas ao correrem, a docente tropeça e cai. O urso se aproxima dela e está prestes a derrubá-la, mas antes que pudesse alcançá-la, Yuya segura o braço do urso e usando seus movimentos profissionais de UFC, o joga no chão com um suplex, chocando todos os alunos. Yuya pergunta se ela está bem, e ela diz que sim. Normalmente, ela daria um sermão nele por lutar contra o urso, mas como ele a protegeu, ela não vai puni-lo. Em vez disso, oferece seu corpo como recompensa. Enquanto esperam, o FBI chega e pergunta o que farão para conter o urso. A enfermeira assustadora sugere usar uma medicina e Kaori aparece com a ideia de amarrar o urso e fazê-lo agir como cão de guarda. Se ele atacar de novo, podem apreciá-lo no almoço. Foi assim que lidaram com o urso e a viagem fora do campus chegou ao fim. De volta à sua casa, finalmente era dia de conhecer o rei. Yuya tentou expulsar todos os monstros do caminho da princesa. Usando sua lança, Yuya emboscou os ogros com Night e lançou sua arma em direção ao líder, mas ele conseguiu jogá-la fora. Yuya evitou o ataque e convocou um martelo gigante, esmagando o ogro em seu caminho. Um dos itens derrubado foi um capacete raro, e um coelho espionou Yuya enquanto ele experimentava. A carruagem da princesa que se aproximava, Night estava apreensivo mais uma vez. Quando chegaram mais perto, Yuya tirou o capacete para revelar sua identidade. Os guardas estavam prestes a escoltá-lo até o rei e o saudaram junto com a princesa por ter vindo com eles. Night sentia que algo estava errado e pulou em direção a Alexia para empurrá-la para fora do caminho. A árvore acima de Yuya começou a desabar e em um instante Yuya a cortou. Ele percebeu que aquelas cordas eram as mesmas que Luna usava e perguntou se Night sabia a localização do assassino, e Luna ficou com raiva porque seu ataque não conseguiu atingi-la, mas Yuya a nocauteou enquanto estava invisível e viu sua máscara caindo, percebendo que de fato era Luna o tempo todo. Lexia veio correndo
medo e perguntou se ele conhecia essa garota, e Yuya disse que sim. Ele agradece ao Knight por proteger seus sentimentos, escondendo sua identidade, e pede desculpas a Alexia, pois quer tratar os ferimentos de Luna em sua casa. Ele não consegue imaginá-la sendo uma pessoa má e quer falar com ela uma última vez. Alexia diz que está tudo bem e os guardas vêm correndo em sua direção, e ela diz a eles que vai ficar sozinha na casa com Yuya e se teletransporta com ele. Os pobres guardas não conseguem descansar. Em casa, Yuya se pergunta o que poderia ter feito Luna agir dessa maneira. Depois de explicar seu relacionamento com Luna, Alexia perguntou que magia ele usou para movê-los das montanhas para sua casa em um instante. Yuya diz a ela que criou seu próprio tipo de magia, chamada teletransporte, e ela fica brava com ele. Nesse mundo, magia de teletransporte existe apenas em contos de fadas, então, se alguém descobrir que ele pode usá-la, isso destruirá toda a sociedade e levará à guerra. Para garantir que a sociedade não entre em colapso, Alexia o fez jurar que ele não usará isso na frente de ninguém. Yuya concorda, e ela pensa que deveria esperar essas coisas dele, e pergunta por quanto tempo mais Luna vai fingir que está dormindo. Luna se levanta e Alexia diz que percebeu desde o começo e tem certeza de que Yuya também percebeu. Não percebeu, né? Não percebeu. Alexia tenta perguntar a ela sobre sua história e Yuya diz que também quer saber por que ela tentou fazer isso. Luna diz que não é uma história muito interessante. Quando criança, era uma órfã sem teto que vasculhava lixo e roubava para sobreviver. Um dia, um homem misterioso a acolheu e a ensinou a ler e sobreviver. A maioria dessas técnicas era para treiná-la como assassina. Alexia pergunta se ela era da Guilda das Trevas e Luna confirma que eventualmente se juntou à guilda, completando inúmeros assassinatos até receber o título de Caçadora de Cabeças. Yuya finalmente entende por que Knight estava apreensivo e Luna continua revelando que sua missão era eliminar a primeira princesa, por isso ela atacou Alexia. Ela acredita que sua execução é certa, pois mesmo se falhar, a guilda enviará outros para eliminá-la. Mas Yuya diz para ela calar a boca. Mesmo que tenham passado pouco tempo juntos, ele gostou disso e ainda pensa nela como uma amiga. Alexia interrompe e diz para Luna parar de presumir que vai morrer. Ela afirma que Luna será sua serva de agora em diante e guarda pessoal, mantendo seu crime em segredo. Como guarda de uma princesa, nem a Guilda das Trevas poderá alcançá-la. Luna hesita, acreditando que não merece estar ao lado de uma pessoa como Alexia, mas a garota segura suas mãos e diz que são lindas, imaginando como consegue mantê-las tão macias. Luna responde que é porque ela estava constantemente tomando banho com Yuya, e enquanto isso os guardinhas é perna pra que te quero. Luna pensa que Alexia é uma princesa tirânica, mas promete obedecer. Alexia então exige que ela explique o que ela quis dizer sobre o banho com Yuya. Luna revela que Yuya tem um item de banho que não só recupera a fadiga, mas também a magia e até a juventude. Alexia fica indignada por nunca ter experimentado isso e insiste em participar. Luna diz que eles devem tomar banho juntos e pergunta a Yuya se ele quer participar. E Yuya, sendo um típico virgem de anime, rejeita. Alexia pergunta se Luna tem sentimentos por Yuya e Luna cai na água dizendo que são apenas amigos. Alexia não acredita, pois notou os olhares afetuosos dela para Yuya. Ela diz que nesse caso não teria problema se casar com ele e Luna sem querer se entrega e Alexia declara uma guerra amorosa, mesmo sem admitir os sentimentos de Luna são reais. Alexia diz que está apaixonada também e pergunta se ela vai desistir. Luna então grita que Yuya será dela e aceita a declaração de guerra. Meu Deus! Pra vocês verem, quando o cara era um gordão, fudido, na merda. Ninguém queria o cara, pô. Ninguém queria o cara. O maluco ficou magro, queixo fino, tal qual Sun Jin-woo, vulgo queixadas. E agora, chove por ser. Após o banho, Yuya se prepara para cozinhar, mas Alexia insiste em fazer isso. Ela tenta cortar uma batata com força demais, quase acertando Yuya. Então, ele mesmo prepara o jantar. Ambas comem e correm para disputar sua carne. Alexia tenta abraçar seu braço, mas Luna não permite a derrota e pede para ele alimentá-la, porque está machucada. Eu coloco umas coisas no roteiro que eu não sei se eu quero falar, sabe? Bizarro, assim. Porra, eu me pergunto, vale perder minha integridade moral para o entretenimento de vocês? Vale a pena? Vale a pena dizer que ela está com a boca pronta para o carne? Não vale, não vale, eu não acho que vale. Não vale, não vale. Não vale, a vida é loucura, mano. A vida é maluquice. Yuya apenas alimenta ela com comida, e Luna sorri para Alexia como se tivesse ganhado a disputa. Alexia então prova o creme de leite branco e
pegajoso, eu não sei se vale a pena a vida. Yuya acha que já é o bastante, mas as meninas dizem que agora ele vai provar sua... Pulamos para a noite, onde eles dormem juntos, e Yuya reflete sobre o quão cansativo foi o dia. Pela manhã, ele leva as meninas aos guardas e pede desculpas. Oe pergunta quem é a garota, e Lexia revela que é Luna, a mesma que tentou matá-la. Luna percebe que só pensa na carne de Yuya, e os guardas apontam suas espadas para ela, mas Lexia ordena que parem, dizendo que se Luna realmente quisesse assassiná-la, ela teria acabado com todos ali. Luna acha que sua inimiga realmente só pensa no nosso menino, e Owen ainda desconfia dela, pensando que está fazendo tudo isso para assassinar Lexia, mas a mesma diz que Luna poderia simplesmente tê-la assassinado na noite passada enquanto dormiam juntos. Owen pergunta se ouviu direito, e Lexia continua dizendo que elas dormiram com Yuya. E depois de ouvir isso, o cara só pensa que esse trabalho não paga o suficiente e apenas decide que terá mais cuidado perto de Luna. Com a escola começando novamente no dia seguinte, Yuya diz a Owen que não poderá ir ao palácio, e Owen começa a rir histericamente, quase tendo um ataque cardíaco. O guarda diz que ele pode ir para a capital quando for conveniente. Luna se despede dele, e Lexia diz que o verá em seu quarto da próxima vez. Ao ouvir isso, Luna desce do cavalo e corre até Yuya, beijando-o na bochecha. Essa é a sua maneira de agradecê-lo, e também sua declaração de guerra. Lexia implora a Owen para parar a carruagem, mas o pobre homem já estava rindo histericamente depois de lidar com tanta merda. Na manhã seguinte, Yuya descobre um lago tranquilo ao lado de sua casa e se pergunta por que Luna beijou, mas decide ignorar porque quer tomar um banho com Knight. Enquanto tomavam banho juntos, um javali pequeno aparece e o sistema o domestica automaticamente. Yuya avalia os status do javali e percebe que ele está no nível 490. Puta que pariu, os bichos com nível alto da porra. Não só isso, e possui uma habilidade especial chamada Solo Sagrado. Ele pede ao animal para ativar essa habilidade e o domo mágico envolve seu corpo, deixando-o mais leve. Yuya fica impressionado e decide nomeá-lo de Akatsuki por causa da cor de sua pele. Knight então retorna com um relógio, avisando que Yuya está prestes a se atrasar para a escola. Yuya mal consegue chegar a tempo e a professora apresenta uma nova competição. O jogo será futebol e os resultados afetarão suas notas bônus. Ela implora para que eles joguem como se suas vidas dependessem disso. E nosso menino assume a posição de guloso. E nosso menino assume a posição de goleiro, vai agarrar a bola legal. O jogo começa e Ryo marca o gol logo de cara. Rain quer ajudar e pede que Kei use alguns saltos para distrair os rapazes. Todos os homens ficam distraídos e Rain tenta entrar na segunda rodada de desenvolvimento de enredo. Ô, na moral, que anime babaca, velho, que anime idiota. Mesmo com todos distraídos, Akira se concentra apenas no plano de Yuya e foge com a bola. Isso daí... que tu quer tá mole? Rain percebe que seu plano saiu pela culatra. Ele corre e chuta uma bola curva, mas Yuya, agora com reflexos melhorados, a defende com tanta velocidade que todos pensam que ele se teletransportou. Ryo manda Yuya lançar a bola com toda a força e ele lança a bola direto no gol adversário. Ele se pergunta se isso conta como gol, só que todos ficam chocados por esse ser o tipo de coisa com o qual ele realmente se preocupa. Tipo, tu acabou de fazer um gol a gol, amigo. Porra, aproveite que está jogando bola, lembre-se muito bem que o campeonato brasileiro, ele é muito curto. Tem que pontuar, beleza? Tem que pontuar. E isso não é sobre futebol. Ao final da aula, uma limusine espera por Yuya e o homem entrega um convite para ele entrar na indústria do entretenimento. O cara recusa a oferta educadamente, dizendo que está aproveitando a vida escolar mais do que qualquer outra coisa. E seus amigos ficam chocados ao descobrir que ele conheceu a modelo mais famosa do mundo. A assistente mostra a capa da revista do mês para Yuya, sentado ao lado de Mil, e ele se pergunta quando aquilo aconteceu. Um panfleto voa e a gerente pega um deles e vê que é sobre uma competição esportiva, então tem a ideia de se infiltrar na escola para tirar fotos de Yuya brincando com bolas. Bolas? Bolas! De volta à floresta, Knight lança um feitiço de cachoeira e Yuya avança para cortar o esqueleto. O crânio prepara o ataque final, mas Yuya termina a batalha com sua espada. Apesar do treinamento, ele ainda sente a falta de fluidez entre os ataques físicos e mágicos. Ele decide ir mais fundo na floresta e durante a caminhada, ele nota uns troncos pretos. Ele pede cautela e se pergunta quando a Katsuki ficou tão grande. Um javali gigante aparece e atinge Yuya, lançando-o contra a árvore.
sendo ele um Javali Mitchell de nível 10. Yuya tenta pegar uma poção de cura, mas o Javali continua atacando. Antes que possa reagir, uma voz vinda da escuridão aparece e um coelho branco chuta o Javali para longe. A força da criatura se espalha pela floresta, destruindo todas as árvores pretas. E ele percebe que aquela criatura é um coelho Kick de nível 4. O coelho então diz para mostrarem seus chutes e Akatsuki tenta impressionar, mas o coelho diz que há menos esperança nele do que em encontrar uma namorada. Knight então mostra como se faz um chute de verdade. O coelho pensa que pode haver algum potencial ali. Finalmente, Yuya passa a demonstrar seu chute e o coelho sorri, achando que há talento, mas continua mostrando que é um chute adequado, enviando uma onda de vento que perfura 4 árvores. E ele diz para Yuya praticar seu novo movimento a noite toda. Depois de horas de treinamento, Yuya finalmente derruba uma árvore apenas com o vento de seu chute. Agora que fez algum progresso, o coelho pula em sua direção e começa a lutar com ele. Com o passar dos dias, continuaram os treinamentos, mas Yuya se pergunta por que estão fazendo tudo isso. O coelho revela que escolheu Yuya para ser seu sucessor. Neste mundo, é dever dos seres divinos treinar aprendizes e transmitir suas técnicas. São seres que dominaram seus campos e devem proteger o mundo dos aspectos negativos, os chamados Vis. Esses Vis são encarnações físicas da malícia cristalizada e farão de tudo para prejudicar vidas inocentes. O coelho diz que Yuya pode recusar o título, mas que quando o equilíbrio do mundo se rompe, a luta contra os Vis torna-se inevitável. A única forma de proteger mais vidas é tendo aliados. Como ele não enxerga limites para o talento de Yuya, quer que ele se torne o próximo sucessor divino. Mesmo relutante, Yuya diz que deseja proteger todos que conheceu nesse mundo. 5 pessoas só. 5! Foi 5! Vale a pena? Nem fodendo! 5 pessoas, irmão. Não vale a pena. Pica mula. Não vale, velho. Não vale. A rodeia vai embora, velho. Não compensa. Cê é louco. Não. E depois disso, eles continuam treinando. O coelho, impressionado com sua determinação, aceita, com a condição de que Yuya também o ensine magia. A barreira que protege o mundo de criaturas extremamente poderosas é um milagre mágico, então o coelho implora para que Yuya o treine. O garoto pede que ele não se curve e diz que espera aprenderem muito um com o outro. Nas profundezas da floresta, Yuya corre por sua vida de um rei Mitchell Boar de nível 3, sua chance de vingança. O coelho diz que os Vis que enfrentarão futuramente são ainda mais fortes do que essa criatura. Mesmo assim, Yuya avança com sua lança e derrota o Javali também. Porra, lança do cara, toda arma que ele tem é hit kill, pô. Aí é mole, né? Knight e Akatsuki correm para parabenizá-lo. Yuya vê os itens de rank SS que caíram. Só que o coelho explica que existem ainda mais classificações, Triple S, X e acima disso, os itens Vis da classe Lenda. Isso mesmo, igual a você, lenda que está assistindo esse vídeo e vai deixar o like pra me parar de comer pão com rato. Embora rato tenha um gostinho meio duvidoso, né? A gente sobrevive. Proteína tem que ser ingerida. O sistema avisa que Yuya atingiu um ponto crítico de evolução, algo raro para um humano. Só que, felizmente, não há mudanças físicas em sua aparência. Na escola, a competição de futebol está para começar. A gerente informa que preparou um desafio especial para Yuya. E então, um homem gigante aparece, campeão nacional de torneios, conhecido como atirador de elite. Em um único saque, ele manda a bola voando e Yuya reconhece aquela energia, mas acha que ele não é nada se comparado aos monstros do outro mundo. Comparação desnecessária, né? Meio nada a ver. Porra, é humano. Ele devolve a bola com tanta força que quebra uma mesa e pede para se retirar da partida. Yuya se pergunta quando esse show vai conseguir algum orçamento. Ken então corre para gastar o que sobrou, implorando para ele jogar vôlei com ela. O gerente arrasta o cinegrafista para a arena e os rapazes acham que será fácil com Yuya no time. Mas quando o jogo começa, o show perde mais de 20% do orçamento e um ginásio inteiro. A equipe de Yuya domina as partidas, deixando o gerente furioso, porque além do orçamento, Kei está acabando com o patrimônio da empresa. Yuya começa a ficar de mau humor, mas ouve um grito. Kaori sai da quadra e corre até ele, pedindo para que substitua seu companheiro de equipe, que está sendo levado por paramédicos. Ele avisa Yuya para tomar cuidado com o saque do oponente. Kaori tenta sacar, mas erra completamente. Yuya diz que vai ficar tudo bem no segundo saque, mas o problema é que ela quase mata alguém. E agora sim, eles percebem de qual saque devem ter medo. O time inimigo tem a chance de sacar, e a bola quase sai do campo, mas Yuya a devolve com um salto e a mantém no jogo. Kaori acha que finalmente será útil, mas a garota é uma completa anta
Yuya garante a vitória e impede Kaori de cair. E o gerente tira todas as fotos que precisava. Depois da partida, Yuya encontra Kaori ao lado de um poste e ela o chamou ali porque queria agradecê-lo. Yuya diz que não precisa, só de estar com ela já o faz feliz. Ela fica surpresa com o que ouviu e pede para ele fechar os olhos. Quando ela se aproxima, Yuya sente o cheiro mais agradável de todos e pergunta o que ela fez. E ela responde que é segredo. Na floresta, à noite, o coelho segura uma magia poderosa para atacar um Whis. Ele pergunta como um Yagi pode usar magia e ele revela que está aprendendo com Yuya. Após adquirir essas informações, o Whis marca Yuya como alvo prioritário, já que é mestre de um ser divino. A energia se espalha e ele diz que matará Yuya primeiro. O coelho percebe que o poder do Whis está além de seu nível, então decide ensinar tudo o que sabe a Yuya antes que sua vida esteja em risco. Enquanto isso, Kaori está na cozinha em casa com Yuya, que se esforça para estudar. A única tinta que ele queria liberar era da caneta no papel, só pra esclarecer. Alguns dias antes dos exames finais, Yuya se sentia sobrecarregado, especialmente por sempre ter dificuldades com matemática. Kaori, percebendo isso, teve a ideia genial e perguntou se poderia ir à casa dele para estudarem juntos. Ele não entendeu muito bem como ela acabou ali, mas aceitou. Depois de estudarem por um tempo, Kaori se levantou e pediu para usar o banheiro. No entanto, ela acabou entrando no outro quarto, onde descobriu a porta misteriosa para outro mundo. Yuya, nervoso, correu atrás dela e explicou que ela havia entrado em um lugar especial. Kaori comentou que, estranhamente, sentia que algo a chamava naquela sala. Diante disso, Yuya decidiu contar a verdade sobre a porta, explicando que ela estava conectada a outro mundo. Ele pediu que ela colocasse a mão na porta, mas ela não conseguiu atravessar. Ao ver a reação da barreira, Yuya concluiu que ela havia sido programada para impedir estranhos de entrarem naquele mundo. O sistema provavelmente reconhecia apenas ele como mestre da passagem. Kaori, confusa, perguntou o que ele quis dizer com o outro mundo. Então, Yuya explicou que esse era um lugar onde magia e habilidades sobre-humanas existiam, e para provar isso, ele conjurou o feitiço de água diante dela. Com esses poderes, ele foi capaz de salvá-los todas aquelas vezes, quando derrotou os delinquentes e a resgatou do prédio em chamas. Kaori finalmente percebeu que era estranho como ele conseguia fazer tudo aquilo, e então Yuya estendeu o braço e perguntou se ela gostaria de ver o outro mundo. Do outro lado, Kaori viu pássaros voando e várias plantas únicas que nunca cresceram na Terra. Ele continuou explicando que Night é um Fenrir preto e Akatsuki é da espécie Manjo, algo semelhante à família dos porcos. Quando ela se levantou, o sistema de status de Kaori apareceu e Yuya explicou que aquilo media suas várias habilidades. Ele percebeu que todas as estatísticas dela eram 10 vezes maiores do que as dele quando começou. No seu primeiro dia ali, ele estava no fundo do poço, mas depois subiu de nível, perdeu peso, ganhou músculos e transformou completamente sua aparência. Era como se tivesse desbloqueado uma habilidade de trapaça, porque seu eu passado era alguém que ninguém aceitava. Kaori não queria ser lembrado de que ele era um feio gordo nojento e só queria ver mais daquele mundo, mas Yuya disse que seria muito perigoso para eles explorarem naquele dia por conta dos monstros que cercavam a floresta. Ela implorou que ele prometesse levá-la em outra ocasião, e ele prometeu. Ele também pediu que mantivesse esse segredo apenas entre os dois, e Kaori garantiu que jamais contaria a ninguém. Depois disso, ela pensou que aquele segredo especial os fazia parecer que tinha um relacionamento especial. Enquanto ele se afastava, Kaori ficou feliz por estar se aproximando de Yuya. Enquanto isso, a gerente analisava as fotos tiradas de Yuya no outro dia e acreditava que ele se tornaria alguém muito valioso, cobiçado por todas as agências. Uma vez que todos os obstáculos fossem removidos de seu caminho, ela garantiria que ele fosse exclusivamente deles. No castelo real, o rei ficou feliz em ver sua filha, mas queria saber o porquê o homem da floresta não apareceu naquele dia. Owen pediu desculpas, dizendo que muitas coisas aconteceram. O rei perguntou se essa nova garota tinha algo a ver com a situação. Então, Luna revelou que estava prestes a assassinar Lexia, o que acabou interferindo nos planos de Yuya. Ao ouvir isso, o rei se perguntou como ela ainda estava viva após falhar em sua missão em nome de seu cliente. O rei sacou sua espada e prometeu executá-la agora. Ele saltou em direção a ela na hora, mas foi surpreendido quando não conseguiu se mover mais. Ficou chocado ao perceber que ela havia parado seu ataque antes mesmo de acontecer. Luna sabia que a espada lendária do rei a cortaria, independentemente de suas defesas. Por isso, impediu que ele se movesse. Lexia gritou com o pai, dizendo que odiava quando
quando ele agia daquela forma. Ela afirmou que a decisão de tornar Luna sua guarda-costas era dela, então exigiu que ele respeitasse sua escolha. O rei ficou abalado ao ver que sua filha o odiava e, compreendendo a gravidade de suas ações, concordou. Ele declarou que Luna seria guarda-costas oficial de sua filha e, ao ser libertado, pediu a Owen que investigasse o passado dela. Owen revelou que Luna fazia parte da infame Guilda Negra, conhecida pelo título de Caçadora de Cabeças, e que depois que Yuya a deteve, Luna e Lexia passaram a noite na casa dele. O rei ficou surpreso ao ouvir que sua filha havia dormido na casa de outro homem, cortando sua cadeira ao imaginar o que poderia ter acontecido naquela noite. Por incrível que pareça, nada aconteceu, meu amigo. Nada aconteceu. Nada que a gente saiba, pelo menos. Na taverna da Guilda das Sombras, o líder soube do fracasso de Luna em assassinar Lexia e da notícia de que ela agora estava no castelo. Com isso, ele decidiu que Lexia e o rei deveriam desaparecer. Era apenas uma questão de tempo até que ele tomasse o trono. Ele revelou sua carta na manga, uma barreira mágica de ocultação. Com esse item, poderiam se infiltrar no castelo, impedindo qualquer mago de proteger o rei. E se as coisas saíssem do controle, eles colocariam a culpa em Yuya. Uma semana depois, a academia entrou em uma pausa por 3 dias, então Yuya aproveitou a folga para visitar o rei. Com seu arco em mãos, eliminou uma ovelha rara e, entre os itens que ele deixou para trás, encontrou uma cama do paraíso. Depois de viajar por horas, Yuya finalmente chegou à sua primeira cidade neste mundo. Naquele momento, sentiu que tudo aquilo finalmente parecia real. Ele realmente estava em outro mundo. No entanto, precisava ganhar dinheiro. Dentro da loja da Estrela de Penhores, o comerciante viu sua aparência e achou que ele fosse um nobre de alta classe. Yuya tentou explicar que ele era uma pessoa comum, e o homem perguntou o que ele queria vender e ficou chocado ao ver o conteúdo da caixa de itens de Yuya. Dentro dela, o garoto tirou um monte de especiarias e o homem ficou surpreso ao ver os copos tão requintados sobre a mesa. O velho havia lidado com muitos produtos diferentes ao longo dos anos, mas essa é a primeira vez que via produtos de tão alta qualidade. Sendo assim, ele se ofereceu para comprá-los por 100 moedas de ouro. E Yuya perguntou quanto valiam essas moedas, e o comerciante percebeu que havia acabado de perder a maior oportunidade de passar o golpe nesse otário. Ele revelou que naquele país, 5 dessas moedas permitiriam que uma família de 4 pessoas vivesse uma vida rica por 1 ano. E após sua saída, o comerciante lhe entregou um cartão de guilda para que ele pudesse ser identificado naquele país, e disse que esperava fazer negócios com ele novamente.